A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor. Então, eu e a princesa Suzane, a gente veio aqui conversar com vocês, né, algo profundo, né, algo que a gente vê que o evangelho ele está, né, indo para uma direção, a graça de Deus, né, o evangelho da graça de Deus, está indo para uma direção, né, que é preocupante, né? A gente se preocupa por quê? Porque nós comecemos há 10 anos atrás, né, desmascarando um sistema, desmascarando aquilo que era mentira, né, e dando credibilidade à palavra. Olha, existe um contexto fora, né, um texto fora de contexto, né, algo que não estava perfeito na vontade de Deus. Só que a gente se comparou com pessoas também que até às vezes ouviram, né, as palavras, colocações de pessoas que pregam, né, do Evangelho da Graça. Só que, Alex, Jesus voltou na década de 70. Meu irmão, é preocupante porque isso está levando as pessoas a enfraquecerem na fé, sabia? Muitos que a gente veja se enfraqueceram, que não tem problema, né? Ficou assim uma graça muito fraca, né? Alex, mas tem comprovação, tá? E tem lógica? Não tem lógica. Por quê? Na década de 70, depois da década de 70, teve o Coliseu de Roma, né? 74 ali teve o Coliseu de Roma. E os cristãos estavam sendo mortos lá. Muitos cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, mas Jesus não voltou. Por que que esses cristãos lá, né, depois da década de 70, estavam lá na arena, né, de Roma sendo mortos? Né? Se Cristo tinha voltado. É muito interessante porque não tem relatos. Olha, né, que nem tem o texto que a gente vai ler o texto, né? Só fazer uma comparação, né? Pra gente discernir algo e conversar com os irmãos. Amém? Amém. Quero ler em 2 Tessalonicenses, do 2 até o 11. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Vamos só pegar um detalhe aqui. O tempo da apostasia não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, é algo interessante porque que apostasia que ia ter naquela época, vocês não podiam nem pregar, entende? Eles não podiam nem falar, né? O evangelho não podia, né? Porque era uma perseguição em cima deles, não podia alguém chegar lá até esse tempo da apostasia, que o evangelho seria apostatado, entende? Não tinha como naquela época o evangelho ser apostatado. Apostatado no quê? Pra quê? Como assim? Né? Apostatado. Eles estavam lutando por um objetivo, eles eram mortos por esse objetivo, não tinha nem razões pra nada. Como é que seria apostatado? Chega nessa questão, continua lendo ali pra ir. De sorte que se levantará contra Deus no templo de Deus, querendo parecer Tá, Deus. pois é. Esse aqui, né, ele não ia destruir o templo de Jerusalém, ele ia sentar lá querendo parecer Deus, né? Ele iria lá, né, querendo ser Deus, né, querendo, né, se aparecer com Deus no templo de Deus. Mas não, esse aqui, lá na década de 70, eles destruíram. Ele não quis ir lá, né, se fazer como Deus, no templo de Deus, se assentar lá como Deus, né? Então não foi assim. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém para o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado
o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. São detalhes, né, irmão? São detalhes, né, que nos leva a uma preocupação, né? Porque o Ministério da Justiça opera somente a um que detém, até que do meio seja tirado. Mas se esse do meio for tirado, né, vamos dizer assim, então teria livre acesso, a graça não existiria mais. Vou dizer que ele foi tirado, né, que pra mim ali é o Espírito Santo de Deus que detém isso ali, né. Mas se ele já foi tirado, que a salvação hoje tudo já é liberado, que pelo que eu saiba, né, que nem tem uns cartazes aí, né, que nós não temos mais pecado, não existe mais pecado. Entende? É por isso, quem prega hoje que Jesus veio na década de 70 é como se o Espírito Santo já tivesse tirado, como se o pecado não existisse mais. E tu pode estar na graça, pode andar como o mundo, pode... Meu irmão, não é assim. Não é dessa forma. Sabe por quê? Nós temos que dar conta, nós como igreja. Se fosse assim, se Jesus já veio para o seu povo, princesa Suzane, o que você está esperando? Que objetivo? Né? O porquê que você está santificando a tua vida? Por que o Espírito Santo de Deus ainda está convencendo pessoas? Por que a maldade ainda existe? Não teria lógica. Não tem lógica. Não tem lógica, né? Isso é para esfriar as pessoas, né? É para dizer assim que não tem mais objetivo, porque para que eu vou me santificar? Para que o Espírito Santo vai me convencer se Jesus não vai voltar mais? Ou você acha que você não vai ter um encontro com ele? Você não vai encontrar com ele? Meu irmão, ele exige da noiva. Sabe o que Jesus fala? Olha só. Sabe quem é esse autor da graça? Sabe esse Cristo, né, que pertence à igreja dele exige? Se o teu olho escandalizar, arranque fora. Se a tua mão escandalizar, arranque fora. Então, ai daquele por qual vem um escândalo, né? E muitos diriam que nem o Mateus, pega lá o Mateus 24, né, que para mim também é essencial nessa colocação aqui. Mateus 24, 4, a seguir. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naquela época tinha isso? Naquela época teria isso? E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que guerra que tinha naquela época lá? Que guerra? Nação contra nação, reino contra... Não, pode continuar. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. De todas as gentes, por causa do meu nome. Gente, naquela época, que todas as gentes que sabiam que eles pregavam o evangelho, ou que tinha evangelho, se a Bíblia não tinha a Bíblia, não tinha ainda o Novo Testamento escrito. Pode continuar, Pri. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Em testemunho de todas as gentes.
de todas as pessoas. Naquela época, como é que o evangelho ia... Não, presta atenção agora, racional. Como é que o evangelho ia se expandir, Suzane, se eles estavam sendo perseguidos? Se esse evangelho não poderia ir avante, eles matavam as pessoas. Só veio, né, hoje sim, nós podemos dizer, na nossa geração nós estamos vivendo, que alguma coisa pode acontecer pelo, né, expansão do evangelho, pelos sinais que estão acontecendo, porque hoje dificilmente uma pessoa não vai conhecer o evangelho. Essa graça que nós pregamos também, esse evangelho do reino que nós pregamos, que lá para mim a estátua de Nabucodonosor é esse evangelho, né, o último reino, né, que cresceu uma grande pedra, né, que encheu toda a terra, né, que esse é o evangelho do reino, que é isso que nós estamos pregando, o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho, né, seria pregado em todo o mundo, como está sendo pregado. Então somente hoje, na nossa época, que eu poderia dizer que a vinda de Cristo está próxima. Naquela época não tinha lógica. Naquela época, a única época, né, que não poderia acontecer era naquela. É impossível, daí a pessoa enfraquece. Ô Pri, os sinais. Nação contra nação, reino contra reino. Me pergunta que avião. Me pergunta, me responde, né? Que tanque de guerra que tinha. Que nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Olha os sinais, olha a força dos sinais para dizer assim, ó. Jesus veio na década de 70. Gente, pelo amor de Deus. E cadê aquele... Pra mim, mãe, é assim, ó. Não, a gente não quer assim, né? Ah, Alex, mas tem isso, tem aquilo. Meu irmão, é razão e lógica. Muitas pessoas enfraqueceram, muitos estão cambaleando. E presta atenção, eles enganariam a muitos. Enganariam a muitos, até mesmo os escolhidos eles iam enganar. Mas não, meu irmão. Eu sou a igreja, eu me apresento como igreja, eu tenho que dar o bom testemunho de Cristo como igreja. Né? Mas daí assim, ó, não, Alex, esses textos, essa cobrança do noivo não existe mais, porque hoje já estamos na graça. A gente é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Mas tu tá na graça como? Como é que eu me encaixo na graça? Como é que se encaixa na graça? Parece que a graça é diferente do noivo, né? A graça parece que é um pedágio para te chegar ao noivo. É assim, ó. Só que existe a exigência do noivo, né? Ele serve de... né? Essa graça já foi dada, né? Mas pra gente seguir o noivo, entende? Não é uma cobrança, né? Vamos dizer assim que... Não, Alex, é assim, ó. Eu posso fazer tudo que eu tô na graça. Meu irmão, aonde isso? Eu posso andar como o mundo, Alex. Só que é o seguinte, meu irmão. Todo mundo vai ser salvo. Tá todo mundo na graça. Tá todo mundo na graça. Meu irmão, tem gente pecando. Tem gente fazendo coisa errada. Que nem diz o irmão lá, né? Eu gostei muito do irmão lá. Ele diz que estão escandalizando a graça. Para mim, um dos escândalos da graça é dizer que Jesus veio na década de 70. Porque isso enfraquece a pessoa. Eu sei que tem gente que, meu irmão, abandonou tudo. Abandonou tudo, a santidade de Deus, porque falaram para ele que Jesus veio na década de 70. Acabaram o café. Não tem lógica. Então, para que a gente ainda estaria? Por que o Espírito Santo ainda está fazendo aqui? Como é que ele está convencendo as pessoas, não é verdade? A gente está vendo operações, né, do Espírito Santo convencendo, nos dando graça para pregar o evangelho, né, da graça, né, da santidade. Meu irmão, se não tiver santidade, já vi isso, vamos comparar o céu? Vamos comparar? Porque vai ter essas colocações assim, né? Porque, meu irmão, se fosse assim tão fácil, né? Jesus, meu irmão, né, teria pago um alto preço. Nós, né, precisaria tudo isso. Mas por que estão pregando o evangelho hoje se são todos salvos pela graça? Por que estão pregando o evangelho? Né? Meu irmão, Jesus já veio na década de 70, não vai vir mais. O milênio já aconteceu. Apocalipse 16, Alex, já aconteceu. 14 já aconteceu. 15 já aconteceu. Meu irmão, que engraçado, né? É assim, ó, é porque o evangelho, para essas pessoas que creem nisso, não faz mais sentido. Entende? Não faz mais sentido. É interessante porque hoje que nós temos Bíblia,
Hoje que nós temos, né, rede social, hoje que nós poderíamos estar pregando, né, a vinda de Cristo, esfriaram tudo pregando. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Tu acha que não é preocupante? É preocupante. É preocupante. Não, Alex, mas tem comprovação disso, daquilo. Meu irmão, mas não tem lógica. Não tem lógica. Por que que os cristãos estavam no Coliseu de Roma depois, né, na década de 70? O que que eles estavam fazendo lá se Jesus veio? Jesus não voltou para pegar sua igreja? O que que a igreja estava fazendo no Coliseu de Roma? Para ser mortos por, né, por leões, né? Muita perseguição. Cadê o relato? Né? Alguém um dia tinha que ter, porque Deus não deixa nós enganar. Cadê o relato dessa vinda de Cristo? Eu sei que os 40 dias de Jesus terminaram, né? Com certeza a religião tirou fora, porque os 40 dias de Jesus com certeza veio ensinar o que a religião não gostava. Mas não tem relatos, né, que ele veio na década de 70. Seria algo muito, né, contraditório em algumas questões. Que apostasia que teria naquela época? Se nem Bíblia tinha. Que apostasia? Como é que eu vou fazer uma apostasia se não tinha Bíblia? Né? Ah, porque não sei quem falava, quem falava. Meu irmão, a Bíblia hoje, que nem a Bíblia diz, né? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O perfeito hoje é a palavra, que tu entende ela. Eu não sou mais menino. Hoje eu sou, né? Eu sei o que eu estou falando, eu sou maduro, eu sou homem. Né? Eu acabei com as coisas de menino porque eu conheço a palavra, eu não sou bobo nem nada. Hoje sim eu consigo entender as razões, ninguém mais me engana, né? Porque hoje tem a palavra, né? Mas, né, infelizmente, né, porque a gente tem que cobrar, que nem eu tenho que cobrar isso, porque a gente começou há 10 anos atrás, né? Que Deus deu essa graça da gente mostrar o evangelho, né, da graça de Deus, mas sempre esperando o noivo, com esperança no noivo, santificando a vida pro noivo, tendo temor ao noivo, mas hoje o temor foi embora porque ele já voltou na década de 70. É isso que não dá pra entender, gente. Então, ele cobra da gente? Cobra, né? Cobra mesmo. E se ele tem um plano na minha vida, meu irmão, pra pregar, pra falar assim, meu irmão, eu não posso deixar isso passar. Porque a gente quando começou não foi fácil. Hoje vocês estão comendo tudo mastigadinho. Porque a gente passou as opressões, a gente passou as tribulações, a gente passou, né, as perseguições religiosas, a gente enfrentou o sistema sozinho na época. Não tinha internet. Nós pegamos a Bíblia, Deus, Espírito Santo, Cristo, né, para nos ensinar, nos guiar, e, né, a força veio de Deus para a gente batalhar para o Evangelho, e hoje estão dizendo que Jesus veio na década de 70. Entende? Isso que complica, e nós com responsabilidade, nós estamos cobrando uma santidade, né, as 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes, meu irmão, seja prudente, esse é o alerta de Deus para sua noiva, não seja louca. Seja prudente ao noivo. Né, princesa Suzane? É verdade. Amém, meus irmãos? Fica na paz, vai dar quase 20 minutos aí de vídeo, né? Amém? Deus Amém. abençoe, né? E a gente tá aí, irmão, né? Deixa daí o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo convencer, né? Examinando muito bem a Escritura, os detalhes da Escritura. Não será assim, meu irmão. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Entende? Não será assim, sem que venha apostasia. A apostasia maior que nós estamos vivendo é hoje, né? Que a gente está vendo as instituições de apostasia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, fica na paz, que Deus abençoe. Amém? Amém.